Queridos irmãos e irmãs, um grande abraço, cheio de saudade, mas eu creio que em breve Deus vai nos dar a condição de estarmos juntos novamente, para termos uma comunhão no Espírito. Esta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra para a nossa edificação. Em meio a esta pandemia que estamos enfrentando, somos realmente bombardeados a cada dia por muitas notícias más, falando sobre muitas mortes, muitos enfermos. São notícias que muitas vezes vêm e causam em nós temores, angústias, ansiedades e incertezas. Porém, precisamos atentar para a palavra de Deus. E no Salmo 112, versículos 1 e 7, nos diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Não se atemoriza com más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Aqui vemos o salmista declarando que aqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, que têm prazer na sua palavra, esses não se atemorizam com as más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor, está firmado em sua palavra, firmado em suas promessas. O Salmo 9 e 10 nos diz assim: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Esta é a nossa certeza de fé, de que o Senhor está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a sua volta. Portanto, podemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, sabendo que a sua graça é melhor que a vida. E a sua graça e o seu poder pelo Espírito Santo está atuando em nossas vidas neste momento de quarentena. Nesses momentos também podemos nos lembrar de Jeremias, em Lamentações, lá no capítulo 3. Nos 20 primeiros versículos, Jeremias fala sobre as suas dores, sobre as suas aflições, seus sofrimentos, suas angústias. E no 21, versículo 21, ele diz assim: minha alma continuamente se recorda disso e se abate dentro de mim. Enquanto Jeremias olhava, atentava apenas para as dores, as lutas, as tribulações pelas quais ele havia passado e ainda estava passando, a sua alma se abatia dentro dele. Mas aí vemos no versículo 22 em diante, ele diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Sabe em que temos colocado a nossa atenção nesses dias? Como falamos, se ouvimos tantas más notícias, o nosso coração se aflige, nós nos preocupamos e muitas vezes os temores vêm, o medo.
Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 3 em diante, nos fala sobre o momento em que Josafá, rei de Judá, se viu cercado por muitos inimigos. Os amonitas, os das montanhas de Seir, tantos povos estavam cercando com exércitos a nação de Judá. E a palavra de Deus diz, lá no versículo 3, que Josafá teve medo. Ele teve medo diante daquela situação. É natural, é humano sentirmos medo diante de situações as quais não temos controle, não sabemos a sua total dimensão. Assim, Josafá teve medo, porém a sua atitude foi uma atitude que o levou à vitória. Começou ele dizendo que Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor. Pregou um jejum em todo Judá, congregou todo Judá para pedir socorro ao Senhor. E, continuando, ele se reuniu com todo o povo diante da casa do Senhor e se lembrou diante de Deus das suas promessas, de que diante do castigo, da luta, da guerra, da peste, da fome, se o povo de Judá buscasse ao Senhor diante da casa de Deus, Deus haveria de ouvir e haveria de livrar e abençoar. Portanto, quando estamos diante de situações assim, precisamos realmente ter um coração voltado para Deus, buscar ao Senhor, pedir o seu livramento, o seu socorro, porque as promessas do Senhor são promessas de bênção para o seu povo. No versículo 12, diante de toda a situação, diante dos inimigos, Josafá disse o seguinte diante do Senhor: não sabemos o que fazer. Ele não sabia o que haveria de fazer para vencer os seus inimigos. Mas continua dizendo, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, queridos, em meio a esta crise, tantas crises pelas quais passamos, diante das incertezas que estão diante de nós, qual tem sido a atitude do nosso coração? Em quem temos colocado os nossos olhos? Josafá disse, os nossos olhos estão postos em ti. Então, em que temos colocado os nossos olhos? Qual tem sido o foco da nossa atenção nesses dias? Vemos alguns exemplos na Bíblia. Se olharmos para o túmulo, ali está Lázaro morto, 4 dias já. Olhamos, não há esperança. Já morreu. Porém, se olharmos para Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Se olharmos para os poucos pães diante da multidão a ser alimentada, o que é isso para tantos? Mas, se olharmos para Cristo, Ele é aquele que multiplica os pães. Se olharmos para as grandes ondas a sacudir o barco, ficaremos atemorizados. Mas se olharmos para Cristo, o veremos andando sobre as águas. Houve um momento na vida de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 15, quando Abraão olha para o seu corpo já amortecido, também o corpo amortecido de Sara, pela avançada idade, ele chega diante de Deus e diz, Deus, faz do meu servo o meu herdeiro.
porém Deus o chamou para fora. Era como se Deus estivesse chamando Abraão para fora da sua tenda da incredulidade, das incertezas, tenda dos temores, temas do não é mais possível. É como se Deus o chamasse para fora da sua incredulidade. E quando ele sai para fora da sua tenda, Deus diz para ele: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Será assim a tua posteridade. Sabe, queridos, é uma questão de perspectiva. Nós somos chamados a termos uma perspectiva do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da fé, do ponto de vista da esperança, firmados na palavra de Deus e em suas promessas. É uma questão de perspectiva. Para onde estão dirigidos os nossos olhos? Qual tem sido o foco da nossa atenção? Sabe, uma noite sem pesca pode ser um grande argumento para não lançarmos as redes novamente, mesmo sob uma palavra do Senhor. Mas os discípulos ouviram a palavra e disseram: sobre a tua palavra lançaremos as redes. Depois de uma noite inteira sem conseguir o fruto da pesca, eles levantaram uma rede cheia de grandes peixes. É uma questão de perspectiva. Precisamos realmente ter olhos de fé. No versículo 17 de 2 Crônicas 20, voltando àquela experiência de Josafá, cercado pelos seus inimigos. Versículo 17, Deus fala com ele, lá diante da casa do Senhor, onde estavam ali prostrados buscando a direção e a bênção do Senhor e o livramento do Senhor. Diz que eles se prostraram e adoraram. E aí foram dispostos os levitas, os coatitas, os coreitas, todos foram chamados para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. E no versículo 20, diz que pela manhã, bem cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, eles haviam orado, buscado a face do Senhor, receberam a palavra de Deus e sobre a palavra de Deus eles tomaram uma iniciativa. Pela manhã, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Tecoa quer dizer cerca, deserto da cerca. Sabe aquele cântico que diz: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parecia que Josafá estava totalmente cercado, era uma realidade, mas ele podia ver com os olhos de Deus na perspectiva da fé, na perspectiva da esperança. Sabe, queridos, este é um tempo de nós realmente colocarmos os nossos olhos no Senhor. A palavra de Deus diz: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu. Isto é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam. Assim, vamos buscar ao Senhor, vamos realmente priorizar a nossa vida diante de Deus. Buscá-lo de todo o nosso coração, porque certamente Ele tem um livramento para nós e tem a bênção para derramar sobre as nossas vidas. Passaremos
pelo vale de Beraca. Passaremos. Deus nos conduzirá através desse momento de incertezas. Nos conduzirá para um momento de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente suas vidas. Deus nos abençoe e que neste tempo de apartamento, de estarmos separados, que possamos estar buscando intensamente ao Senhor. Que Deus o abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço, queridos irmãos e irmãs. Amém.